Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Coríntios, e o capítulo de número 2. E nós vamos ler os versículos 9, 10 e 11. Coríntios é fácil, né, irmãos? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Somente até aí. Pai, a palavra é tua, o reino é teu, o poder é teu. Que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa colocar luz sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nestes próximos minutos, até o dia que o Senhor irá arrebatar a tua igreja. Tem misericórdia das nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus e amigos que essa noite aqui visitam. Diante de nós temos um dos livros do Novo Testamento que me chama a atenção e eu gosto bastante porque foi escrito por Paulo. Paulo ele tem uma conversão diferente de seu tempo. As pessoas normalmente estavam habituadas a ouvir aquele sermão eloquente de Pedro, ou estavam habituadas e gostando daquele carinho que João tratava a igreja logo no começo de todas as coisas. Paulo, ele chega um pouco depois, ele não é um cristão logo que nasce, pelo contrário, quando ele vai escrever uma das suas cartas, ele vai dizer que ele é um judeu de nascimento. E na sua idade adulta, quando ele já tem uma licença para matar, a lá 007, quando ele já está governando e mostrando para as pessoas como é que se deve fazer para perseguir, para matar, para poder perseguir a igreja, matar o povo cristão, nesse momento ele se converte. A conversão de Paulo ela é interessante. Ele não é através de um sermão, como disse, mas é através do próprio Espírito Santo de Deus, manifesto na frente dele em uma de suas viagens, não aquelas famosas, mas ele estava perto da cidade de Damasco. Paulo se converte e em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Deus muda o seu nome. Não. Para uns judeus ele é chamado por um nome, para os gregos é chamado de outro. Para uns Saulo, para outros Paulo. Basta ler, é uma questão de interpretação daquilo que está escrito. Paulo então ele vai ficar 14 anos na região da Arábia, sendo preparado pelo próprio Espírito Santo de Deus, para só então ser enviado para ser o pregador de seu tempo. Imaginem só, nós não estamos falando de um homem que não tinha conhecimento, pelo contrário, ele estuda com o melhor professor de seu tempo. Nós não estamos falando de um homem que não tinha uma família boa para que abrisse algumas portas. E nós bem sabemos e procuramos isso, quem aqui é pai e mãe, já procura saber com quem o meu filho vai casar. Com quem a minha filha vai casar. Por quê? Porque você se importa com a família. Porque a família diz muito sobre as oportunidades que a pessoa vai ter, ou sobre quem ou de que forma ela foi educada. Paulo ele tinha uma boa família, tinha um bom professor, uma boa escola, tinha uma boa oratória, uma boa educação, uma boa retórica, tinha uma eloquência, e tudo isso não foi suficiente para que Deus falasse assim, olha, agora eu vou te usar. Ele precisou passar por um treinamento árduo, porque o treinamento de Deus não diz respeito muitas vezes, ou não somente àquilo que está aqui, mas principalmente em como nós estamos aqui. O Evangelho de Jesus não é simplesmente retórica, oratória, persuasão. A teologia e a própria Bíblia vai nos dizer que quem convence é o? Qualquer tentativa minha, ou de qualquer outra pessoa que vier aqui, ou de qualquer um que você for escutar, de persuadir ou de convencer as pessoas, não passa de um acesso de vaidade.
Não passa de um acesso de petulância. Por quê? Porque quanto melhor eu for, maior é o Espírito Santo de Deus. Quanto melhor eu falar, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu posso ser o exímio pregador, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. O texto eu posso falar dele da melhor forma, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Você pode ser o melhor naquilo que você faz. Se o Espírito Santo de Deus não estiver, não adianta nada. Quer ver? Tira o Espírito Santo do louvor. Apresentação de música. Tira o Espírito Santo da palavra. Palestra motivacional. Que você vai escutar, vai te corrigir algumas coisas e você vai ficar lembrando dela para a sua semana. Porém, com o Espírito Santo de Deus, você vai para a sua casa desafiado. Você vai para a sua casa avivado. Você vai para a sua casa com um sentimento. E muitas vezes você chega amanhã e quando está todo mundo desesperado, chorando. Por quê? Porque vão demitir na minha empresa. E está todo mundo chorando e você sorrindo. Ou então o PIB vai crescer, ou não vai acontecer, a inflação vai subir, cortaram os gastos com a educação, ou não vão deixar, o seguro-desemprego mudou, está todo mundo desesperado, e você, glória a Deus, porque eu vencerei. O meu alvo é Cristo. Está todo mundo desesperando. E você continua firme e constante, sempre abundante no Senhor. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus que nos move, que nos comove, que nos leva adiante. É assim que nós precisamos entender e viver. Nós não somos guiados pelas coisas desse mundo. Nós não somos guiados pelos discursos inflamados de um político. Não é porque alguém disse lá dentro de um palácio ou de algum lugar, de algum palanque, que não vai acontecer, que não vai haver crescimento, que as finanças vão se dar. E não é por isso que nós devemos desesperar. Não, porque nós não somos guiados por essas coisas. Maior é aquele que está em nós, maior é aquele que reina sobre nós, maior é aquele que exerce o governo sobre as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos entender essas coisas. Paulo, ele vai escrever depois que ele planta igrejas. Por quê? Porque o tempo de Deus para a vida de Paulo chega. O tempo de Deus para a vida de Paulo chega. Da mesma forma como o tempo de Deus para a minha e para a sua vida chega. Apesar de nós muitas vezes não entendermos essa aparente demora, Deus ele sempre age. Ele não deixa nenhum dos seus no vácuo. Você vai bater e ele não vai abrir. Não. Pelo contrário, se nós formos para diante da presença de Deus, sempre haverá resposta para as nossas vidas, para as nossas petições, para as nossas causas, para os nossos choros, para as nossas angústias. É isso que a Bíblia nos garante. E Paulo, ele vai pregar. De que forma? Não limitado como era Pedro. Por quê? Pedro estudou pouco. Paulo estudou muito. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem? Paulo estudou bastante. E porque ele buscou bastante, porque ele se dedicou bastante, a obra que Deus confiou a ele foi maior. Então ele planta igrejas em todo o Oriente Médio. Faz a sua primeira viagem missionária, faz a segunda viagem, faz a terceira viagem. Eu não sei quantas viagens Paulo fez, pelo menos 3 famosas nós conhecemos. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, ele planta a igreja de Corinto. Ele chega em Corinto, todos os gregos cheios de si, lembra. Amém, irmão? Aula de história, ensino médio. Lembra? Difícil, né? Mas lembra. Grécia Antiga. Todos cultuando os seus próprios corpos. Aquele que era mais forte era aquele que era mais bem visto. Aquele que ia para o Areópago fazer o uso da oratória e da retórica. Quero ser igual a ele quando eu crescer. As pessoas cultuavam essas coisas. O grego daquela época, o povo de Corinto daquela época, dessa cidade, cultuava essas pessoas, valorizavam essas pessoas. Por quê? Porque eles dominavam a arte do conhecimento. Eles falavam sobre todos os assuntos sem nenhum problema. Se era para falar de deuses, nós temos aqui, falamos de deuses. Se era para falar de finanças, falavam de finanças. Se era falar de rios e afluentes, falavam dos seus rios e afluentes. Falavam de tudo, inclusive de filosofia. Nessa época não é nessa época, mas nessa época, os sofistas são referência para aquele povo. Sabe quem são os sofistas? Eu estou dificultando ainda mais, né? Para tu lembrar mesmo da aula do ensino médio. Sofistas são aqueles homens que usavam bem, sabe, a tribuna, e eram pagos para falar de acordo com a vontade daqueles que pagavam. Ou seja,
quem paga mais, eu falo de acordo com o que você quiser. Eles colocavam a história da forma como aquele que estava pagando queria ouvir. Tem alguma referência com os dias de hoje ou não? Vamos voltar, né, irmãos? É coisa da minha cabeça. Quem dera fosse, né? Infelizmente, nós temos vivido um tempo onde as igrejas estão permeadas, cheias, lotadas, de homens usando da Bíblia ou usando Deus para justificar os seus acessos de vaidade, usando Deus para justificar as palavras que pregam. Essa semana eu recebi uma mensagem, era tarde, e me mandaram no WhatsApp, falaram assim: olha, Felipe, você não tem nenhuma mensagem sobre saudade de Deus, porque, olha, aquele texto lá de Gênesis 3, porque lá está assim, ó, Deus sente saudade dos seus Não, calma aí. Vamos lá, porque não é assim que faz. Não é a minha vontade que tem que se adequar com a palavra de Deus. Não é assim. Aliás, não é a palavra de Deus que tem que se adequar com a minha vontade. É a minha vontade que tem que se adequar com a palavra de Deus. Não, porque as pessoas hoje estão invertendo as coisas. Sabe o que diz na palavra quando a Bíblia diz que muitas pessoas vão levantar e vão escolher seus mestres, vão escolher aqueles que irão falar? Esses dias já chegaram. Os dias onde a mensagem do Evangelho está prostituída, como foi falado há pouco. Os dias onde a mensagem não é mais aquela mensagem do arrependimento, sabe? Aquela que João pregava de forma ousada e corajosa lá no deserto. A mensagem de João era só uma. Segunda-feira, arrependei-vos. Terça-feira, arrependei-vos. Quarta-feira, arrependei-vos. Já pensou, pastor Maurício, se nós repetíssemos o sermão igual o João repetia? Pedir a nossa cabeça igual pedir a dele, não é? Só que a nossa pediram porque nós estávamos repetindo. A dele pediram por esse mesmo motivo. Estamos com medo de falar o evangelho de verdade. E pasme, quando Jesus fica sabendo que João está preso, sabe qual é a mensagem que ele vai pregar? Arrependei-vos. A mensagem era só uma. Os tempos mudaram. O pregador muda, o ministro muda, o pastor muda, o tempo muda, a igreja muda, os recursos tecnológicos mudam, cresce, aumenta, tudo cresce. A única coisa que não deve mudar nunca é o conteúdo daquilo que é pregado. Arrependam-se. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Paulo vai pregar isso. E ele planta a igreja de Corinto sobre esse fundamento. O fundamento do arrependimento. Deixem de confiar em vocês mesmos e passem a confiar no Cristo. Deixem de confiar nos seus próprios conhecimentos, nas suas vãs filosofias e passem a acreditar na teologia, no Deus que pode todas as coisas, no Cristo que morreu, mas ressuscitou depois do terceiro dia. A mensagem era fácil de se ouvir? Não. Por quê? Porque o povo costumava ouvir ou estava gostando de ouvir aquilo que lhe massageava o ego. John Wesley, ele vai dizer o seguinte: olha, põe fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Traduzindo, ou nós inflamamos aquilo que nós estamos falando, ou nós somos cristãos de verdade, ou nós mostramos para todas as pessoas que estão nos cercando, que nós somos cristãos de verdade, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, ou então de nada serve nós virmos numa igreja no domingo à noite. Nada! Quando Wesley fala sobre isso, ele não está dizendo, fogo, então tem grito, aleluia! Não. Quando ele fala sobre fogo, ele não está dizendo sobre a língua estranha que você fala, ele não está dizendo se você é daquele que dança, pula, grita, sai dando peixinho. Não, ele não está falando disso. Ele está falando sobre um verdadeiro avivamento, o verdadeiro fogo, aquele que lê a palavra de dia, mas medita nela assim que você fecha e sai para trabalhar. Aquele que lembra da mensagem no momento que leva a fechada no trânsito, no engarrafamento de 1, 2 horas, você lembra que Jesus Cristo é por você, e se Ele é por você, quem é que vai ser contra você? Ou quando começarem a te caluniar, você vai entender, não, se estão me caluniando, se estão me perseguindo, se estão me maltratando, é porque começou a dar certo. Aleluia. Só que a igreja daquele tempo não queria isso. Paulo então é obrigado, não sei se é obrigado, mas ele vai escrever para corrigir a igreja de Corinto. Ele escreve pelo menos 4 cartas, e 2 delas nós temos relatadas, nós estamos dentro do cânon sagrado. Ele começa o capítulo 2, não na verdade no começo, mas no versículo 6,
falando que ele não vai chegar para as pessoas com a sua sabedoria. Paulo era sábio? Era sábio sim ou não? Paulo era eloquente sim ou não? Ele poderia persuadir as pessoas com o seu conhecimento, poderia ou não? Sabe qual é a primeira coisa que Paulo deixa bem claro para a igreja de Corinto? Não vim aqui para imitar nenhum desses que estão fazendo uso da tribuna para expor o seu conhecimento, a sua didática, a sua oratória. Eu não vim aqui com eloquência nem palavras de sabedoria. Eu vim aqui para vocês com o poder de Deus. E todas as pessoas que estavam ouvindo Paulo experimentavam do poder de Deus. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam, o lenço de Paulo curava, tudo acontecia. Por quê? Porque ele não ia para as pessoas com aquilo que ele tinha, mas ele ia para as pessoas com aquilo que Deus tinha dentro da vida dele. É interessante observar isso, porque nós estamos vivendo num momento onde nós queremos nos sobressair às demais pessoas. O ano começou, 2015, e com ele novas expectativas. É o ano de tanta coisa, né? É o ano da conquista, é o ano da dupla bênção mais um, é o ano do não sei o quê, é o ano do não sei das quantas, é o não sei das quantas, é o ano das portas abertas, é o ano dos grilhões não sei das quantas, é o ano de tudo! Eu não vi nenhuma campanha é o ano do que eu me humilho mais do que o ano passado. Eu não vi nem escrito em nenhum outdoor falando o seguinte: é o ano que eu vou jejuar pelo menos uma vez por semana pelo meu pastor e pelos meus líderes. O ano em que eu vou criar vergonha na minha cara e eu vou passar pelo menos de Levítico, eu vou perseverar, sabe? Não vi isso. É ou não é? Porque no começo do ano, na virada, sabe? Virada do ano, dia 1º de janeiro, você vai todo empolgado. Abre a Bíblia. Não me atrapalha! Vou ler a Bíblia. Esse ano, todinho. Aí você começa bem. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você vai até o capítulo 4. Termina o capítulo 4 e... Falei que eu consegui. 2 de janeiro, capítulo 5. Afinal, se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, no final do ano você leu a Bíblia completa. Amém? Pastor Maurício está ali, Escola Bíblica Dominical, se liga. Capítulo 5, 2 de janeiro. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, aí você vai... Aí sabe o que você vai fazer? Ao invés de ler a Bíblia, você fica levando aquela resposta do WhatsApp, que não para, aquele grupo, sabe? E aí sabe o que você fala para você mesmo? Amanhã eu compenso. Compensa, querido? Compensa. Verifica aí se você compensa amanhã. Pelo contrário, amanhã você vai ter que compensar o de depois de amanhã, o de depois de amanhã, e aí você chegou hoje, dia 18 de janeiro, e você já está atrasado na sua leitura. Paulo ele está escrevendo para tentar corrigir as pessoas que queriam, de alguma maneira, ter o seu ego massageado. Ele chega para as pessoas para dizer o seguinte: olha, o poder de Deus é esse. E as pessoas então começam a olhar para Paulo de uma forma diferente. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu não vou para vocês com nenhuma força, pelo contrário, eu vou para vocês com fraqueza, com temor e com tremor. Quantas vezes nós estamos indo para diante das pessoas, como falar há pouco, e nós queremos sobressair aquilo que elas estão. E a gente começa isso desde criança. Lembra quando a gente era criança? Ah, meu pai fez isso, meu pai fez isso vezes 2. Ah, minha mãe fez uma carne, minha mãe fez um carne e um peixe. Ah, eu fiz um gol e eu fiz o meu gol e o meu foi de bicicleta. Você começa a querer sobressair as pessoas desde que você é criança. E Paulo não. Paulo fala assim: olha, eu estou chegando para vocês com todas as minhas fraquezas expostas. Eu não chego para vocês com a minha eloquência, com o meu... Não, eu chego para vocês com a minha fraqueza, com o meu temor e com o meu tremor diante de Deus. As pessoas estavam cheias de si, porque assim somos nós.
Quando nós pensamos que damos conta de fazer alguma coisa, aí a gente já começa a empinar o nariz. Quando começam a nos chamar para algumas coisas, a gente começa a falar assim, opa, agora eu dou conta. E na verdade não é bem assim. O reino de Deus é diferente. Esse reino que nós cantamos aqui agora, dele vir sobre nós, ele é diferente. Se você quiser subir, desça. Se você quiser aparecer, suma. Se você quiser que as pessoas te notem, sirva a todas, seja escravo de todas elas. Se você quiser ser o primeiro, sirva. No reino de Deus é diferente. E Paulo ele vai falar, olha, eu chego para vocês com esse temor de Deus. Quantas vezes nós estamos esquecendo de Deus? Começo do ano. Aquela oração do dia 31 de janeiro, e nós estávamos aqui, você que é membro dessa igreja estava aqui, a não ser que você estivesse viajando. Você orou e falou assim, Deus, eu quero que as coisas sejam novas na minha vida. Eu quero que elas sejam diferentes. E elas vão ser diferentes, sim. Quando a sua atitude para com Deus foi diferente. Não somos nós que precisamos nos submeter, aliás, somos nós que precisamos nos submeter à vontade de Deus e não Deus às nossas vontades. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o meu tremor diante de Deus é com Ele que eu chego para vocês. Ele vai continuar falando e ele vai dizer que a sua fé é baseada no poder de Deus e não em palavras de sabedoria. Quer estudar? Estude, mas busque a graça de Deus. Quer se formar? Se forme. O mestrado? Vá para lá. O doutorado? Em nome de Jesus. Um pós-doutorado? Meu irmão, sejamos os melhores, sejamos excelentes naquilo que nós façamos, mas nada substitui um joelho no chão, uma boca no, sabe, lá embaixo, para buscar a graça e a unção de Deus sobre as nossas vidas. De nada vale muito conhecimento sem a unção de Deus. Por que isso? Por que você está falando tudo isso, Felipe? Por alguns motivos. Primeiro, Deus revela a sua sabedoria a nós, por meio do Espírito. Quantas vezes nós fomos alertados, eu sei que tem muitos teólogos aqui, graças a Deus por isso, e outras pessoas se formando. E quantas vezes eu fui alertado, falei assim, ó, cuidado, você vai morrer, cuidado, você vai desviar, cuidado. Herege era o mínimo que eu recebia, assim. Era de herege para um... Cuidado, você vai morrer. Você não vai dar conta disso. Você não vai conseguir. E eu falei assim, eu vou conseguir. Eu lembro que eu trabalhava no começo da Asa Norte, e eu fazia a minha faculdade de teologia na quadra 10. Ou seja, eu andava 10 quadras até chegar na minha faculdade, todos os dias, durante 4 anos. E se tinha um versículo que ia na minha mente todas as vezes que eu entrava dentro do ônibus para ir para lá e depois dentro de um carro para ir para lá, era o seguinte versículo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que nós precisamos entender nos nossos dias é que há uma falta de equilíbrio. Há muitas pessoas cheias de si, detentoras aparentemente de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, e que estão mortas espiritualmente. E do outro lado também há outro tipo, as pessoas que só querem saber do manto, do mistério, do não sei o quê, do labassúria, do não sei mais das quantas, e esquece que é aqui, ó, através da palavra que existe um verdadeiro avivamento, genuíno avivamento. Qualquer avivamento que eu já ouvi falar, ele começou na palavra, passou pela palavra e terminou na palavra. Precisa haver um equilíbrio no nosso meio. E nós estamos aqui por causa disso. Eu creio que muitos estão aqui hoje, dentro dessa igreja local, por causa disso. Eu sou um dos que está aqui por causa disso, porque há um equilíbrio. Há um equilíbrio entre a vida de oração e a vida de estudo. E Paulo vai dizer exatamente isso. Olha, eu chego para vocês dessa forma, abrindo mão muitas vezes daquilo que eu poderia ser, mas eu chego com o poder de Deus. Mas nem por isso Paulo chegou falando um grego de qualquer maneira, conjugando um nós vai e a gente vamos. Pelo contrário, ele sabia para quem ele estava falando, e as pessoas viam o poder de Deus agindo na vida dele. É isso que nós precisamos para o nosso dia. Eu quero aplicar esse ponto já agora para você entender.
Você vai ser a diferença dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, quando você estudar aquilo que você precisa falar, misturado com aquele que vai convencer a pessoa que está te ouvindo. Pelo seu esforço é impossível. Ah, mas eu falo e parece que a pessoa não está captando. Parece. A sua função é falar. A função do Espírito é convencer e tratar essa pessoa para quem você está falando. Não nos cabe. Não diz respeito a nós convencer quem está nos ouvindo. Sabe, o sábio lá vai escrever em Provérbios, ele vai dizer lá no capítulo 25, que só vai ser, o ouvinte, ele só vai ser como ouro no meio da prata, se ele se dispor a ouvir. Não diz respeito a nós. A nossa função é ir. A nossa função é falar. A nossa função é irmos lá para o Piauí, e num lugar onde não tem Facebook, não tem Twitter, não tem internet, não tem site, não tem nada, não tem carpete, nada. A única coisa que tem lá é a necessidade de pessoas falarem para outras pessoas que precisam ouvir. E é isso que nós estamos fazendo. Paulo ele vai ensinar o seguinte, olha, Deus revela a sua sabedoria a nós por meio do Espírito. E quantas vezes nós queremos entender as coisas de Deus com a nossa mente, com o nosso raciocínio lógico, com o nosso pensamento cognitivo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, não precisa responder não, só pensa aí no seu lugar. Quantos aqui já falaram aquela frase? Deus, eu não estou entendendo. Você começou a orar, oh Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu não entendo o teu propósito. Alguém precisa responder não. Ou então você está numa conversa, sabe? Numa rodinha, pessoas cristãs, pessoas crentes, que oram, que leem Bíblia. E você fala, olha, eu não estou entendendo o agir de Deus na minha vida. Essa é célebre, né? Agir de Deus na minha vida. Essa aí quase que é jargão de crente. Não estou entendendo como é que Deus está trabalhando. Eu não entendo por que acontece na vida de fulano, por que acontece na vida do outro, acontece na vida de todo mundo e eu estou aqui. Nada acontece comigo. Se tivesse muito para os jovens, eu digo, né? 1000 casam do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não sou atingido. Né? Todo mundo é promovido. O nome na lista lá, tu vai... 50 é promovido, eu sou 51. Quem nunca, né? Resolve a causa de todos, sabe aquela causa da justiça? A todo mundo dá ganho de causa, e a sua o juiz saiu de férias. Acontece a sua empresa, o CNPJ de todo mundo, liberado, nome lá, marca registrada no INPE, tudo acontece, e a sua, em análise. Sabe aquela bolinha que fica carregando? E fica carregando, e fica carregando. E parece que não acontece na nossa vida. Deixa eu te falar alguma coisa. Algumas coisas acontecem na sua vida simplesmente pelo fato de você acreditar plenamente no agir de Deus sobre ela. Iremos passar por alguns momentos na nossa vida simplesmente pelo fato de nós aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Até o momento que nós éramos crentes, você virava à noite, balada, ou bebia, ou fumava, ou fazia alguma coisa. Aí só porque você aceitou Jesus e vira à noite numa vigília, ou passa a noite orando, ou você entrega seu dízimo e sua oferta, todo mundo, ei, seu burro! É ou não é? Quem está pagando não sei quantos reais no maço de cigarro é inteligente. Quem vira a noite toda, né, numa balada, bebendo e pagando bebida para todo mundo, é a pessoa, né, rica em conhecimento. E nós que estamos investindo no reino de Deus, somos ignorantes. Precisamos rever os nossos conceitos e começar a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E nós entenderemos as coisas dele para as nossas vidas quando nós pararmos de tentar entender com o nosso raciocínio lógico, com o nosso pensamento cognitivo. A sua inteligência, aonde ela acaba, começa a inteligência de Deus. Aonde chega o seu limite, começa o Deus que é ilimitado. Aonde chega, sabe, aonde acaba a sua força, aí Deus começa a agir. É simples assim. E muitas vezes nós queremos resolver. Não, eu dou conta. Dá para mim que eu resolvo. Pois eu vim essa noite para te dizer, resolve não. Se Deus não quiser, nada vai ser resolvido. Mas se Ele quiser, eu quero saber quem é o demônio que vai poder impedir o agir de Deus. É simples assim.
A sabedoria de Deus é conhecida através do Espírito. Segundo, o Espírito Santo sonda todas as coisas. Sabe quando bate o desespero? Bate ou não bate o desespero? Aquela lágrima, aquela vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Vocês estão falando com um rapaz que quase jogou tudo para o alto em 2013. Na verdade, vocês não estão falando, vocês estão ouvindo, né? Quem está falando sou eu. Né? Para melhorar. Em 2013, eu quase desisti de tudo. Eu já tinha caminhado tudo que eu podia ter caminhado. Até aquele momento. E chegou, sabe aquele momento de virar a fase? De ir para o próximo nível? Não tem? Quem joga videogame aí, irmão? Quem joga videogame? Lembra do Super Mario das antigas? Tu lembra? Quando você chegava para passar de fase, o que você tinha que fazer? Vencer o chefão. E como é que você chegava para vencer o chefão? Seu life já estava desse tamanhozinho, você não tinha nenhum poder, você já estava todo quebrado, não tinha mais nenhuma ajuda, nada! E no meio da fase você estava lá, fortão, com tudo. Mas na hora de vencer o maior desafio, você já estava nas últimas. E assim, muitas vezes nós cristãos, quando nós estamos nas últimas, só falta um pouquinho para vir. Aí é que vai vir, sabe aquele momento? Eu estava desse jeito. E eu quase joguei tudo para o alto. Voltei a estudar, não sei quantos aqui sabem, eu sou um ex-funcionário público federal. Voltei a estudar para poder passar num concurso. Eu não queria mais saber de pregar, não queria saber mais de nada disso, nada. A única coisa que eu queria saber era voltar para dentro de um funcionalismo público, voltar a ganhar o dinheiro que eu ganhava, ter as férias do jeito que eu tinha, ter, sabe, pronto. E eu sabia de uma coisa, eu ia para o céu do mesmo jeito. O Espírito Santo de Deus me pegou, não foi na curva não, foi na reta mesmo. Não tem quando pega, não foi na curva não, foi na reta mesmo. Ele só deu aquele chegadinho assim pro lado que a gente, opa, não tem? Quando a gente acorda, foi isso que aconteceu. Queremos desistir muitas vezes e pensamos, o Espírito Santo de Deus não está entendendo o que eu estou vivendo. Meu irmão, minha irmã, ei igreja, o Espírito Santo, Ele conhece o estágio que você está vivendo hoje. Ele te sonda e Ele te conhece. E Ele conhece o momento que você está vivendo hoje. Sabe quantas pessoas aqui hoje já choraram em 2015? Pessoas que estão aqui hoje já se desesperaram em 2015. Você já perdeu, o ano nem começou direito e você já perdeu, sabe, o fio da meada, já perdeu, sabe, aonde você tem que ir, já perdeu o alvo. Sabe aquilo que nós cantamos? Meu alvo é Cristo. Você já deixou que alguma coisa te desviasse do foco, que tirasse o seu alvo. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus te sonda e te conhece. Ele sabe aonde você está e Ele sempre te consola. Se tem uma das coisas que o Espírito Jesus nos garantiu através do Espírito Santo, é que nós teríamos um consolador. Seria difícil, teria aflição, teria luta, teria, sabe, momentos de guerra, teria tudo. Ele não nos garantiu carro importado, casa, duplex, não nos garantiu nada disso. Ele nos garantiu aflições. Aflições Ele nos garantiu. Ele não nos garantiu que teríamos o nosso nome publicado no Diário Oficial da União. Ele não nos garantiu que nós teríamos a nossa empresa. Ele não nos garantiu que andaríamos no melhor carro. Ele não nos garantiu que a nossa empresa seria a melhor empresa de Brasília, do Brasil, do mundo. Não, nada disso. Ele nos garantiu aflições. Mas Ele também nos garantiu um consolador. Ele também nos garantiu alguém que estendesse as mãos para nos ajudar na hora que nós estivéssemos chorando e na hora que nós estivéssemos para baixo. Por isso que eu estou falando tanto sobre isso para os jovens hoje. Sobre nós não sermos uma geração que aponta dedo, mas uma geração que estende a mão. Porque isso foi que Deus nos garantiu através de Jesus. Um consolador. Aquele que estaria conosco nos momentos mais difíceis. E nos momentos mais difíceis, Ele te sonda e Ele te conhece. Está chorando? Ele te sonda e Ele te conhece. Está complicado? Ele te sonda e Ele te conhece. Ninguém te dá oportunidade, Ele te sonda e Ele te conhece. Você não está conseguindo, sabe, sobressair, Ele te sonda e Ele te conhece. Não te valorizaram lá na sua empresa, Ele te sonda e Ele te conhece. Está complicado você romper, Ele te sonda e Ele te conhece. Ainda não foi alavancado
mancado, Ele te sonda e Ele te conhece. Ele te sonda e Ele te conhece. Ele te sonda e Ele te conhece. No tempo certo de Deus, Ele te sonda, te conhece e te coloca na onde Ele disse que te colocaria. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Por Ele nos sondar e nos conhecer, Ele sabe, se eu entregar aquilo para o Felipe agora, ele vai colocar tudo a perder. Se eu der aquilo para a minha igreja naquele momento, eles vão se deslumbrar e nunca mais vão voltar aqui. Isso é uma das coisas que eu aprendo no Novo Testamento. E Jesus, através de Jesus, foi Ele mostrando para algumas pessoas, e principalmente para os seus discípulos. E Ele falava o seguinte: olha, faça agora que você recebeu o seu milagre, a sua bênção. Seus discípulos ouvindo e Ele conversando com o homem. Agora que você recebeu, vai lá, de acordo com a lei de Moisés, e apresenta-se ao sacerdote com a sua oferta, com o seu sacrifício. Ou seja, no dia que acontecer lá, volta para cá. No dia que Deus te der lá, volta para cá. Nunca perca o caminho de você estar aqui, diante da presença de Deus. Ele te sonda. Ele te conhece. Ele sabe o momento que você está vivendo hoje. Eu quero contar um testemunho e aproveitar a oportunidade. Eu lembro que em 2008, eu retornei para o Brasil em 2007, depois de ter morado fora do Brasil por 2 anos. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar, comecei a tomar posse, comecei a fazer minha faculdade. E eu já tinha a certeza, voltei com essa certeza no meu coração. Eu vou ser alguém que vai fazer a diferença no meio das jovens, no meio da juventude do Brasil. E o meu sonho era pregar no Cojubã. Isso lá em 2008, início de 2008. E eu orei, sabe, final de 2007, para 2008 eu já estava pregando. 2008 eu não preguei. 2009 também não. 2010 eu passei o ano todo, Deus, ano que vem eu vou. 2011 nada. 2012 nada. 2013 também não. E aí eu já comecei, as pessoas já sabiam quem eu era. Eu falei assim: Deus, mas como é que pode? Desde 2008. Esse ano, para a honra e glória do nome do Senhor, o meu nome está lá para ser um dos preletores do Cojubã. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É que Deus sabia quem era o Felipe de 2008. Ele me sondava e me conhecia lá. E Ele sabia que se eu fosse para lá, talvez eu nunca mais pisasse naquele lugar, ou as portas que vão ser abertas fossem abertas naquele momento. Mas Ele sabe quem é o Felipe hoje. E Ele fala assim: agora chegou o seu tempo. E eu entendi, no dia que o pastor me ligou, falou assim: olha, nós queremos te convidar para você ser um dos preletores. Eu falei assim: o tempo de Deus chegou. Ele me sonda e Ele me conhece. Eu posso alguma coisa? Pelo contrário. Agora eu reconheço que eu sou muito menos do que eu era antes. Porque quanto mais você busca a vontade de Deus, mais você reconhece que é Ele quem pode fazer alguma coisa. Não é você, nunca é você. Por isso eu te dou uma dica, e com todo respeito e principalmente ousadia, porque tem pessoas bem mais velhas que eu aqui. Baixa a sua bola. Menos. No seu trabalho, menos. Na sua faculdade, menos. Dentro da igreja, menos. Menos o quê? Menos de você e mais de Deus. Menos das nossas vontades, menos do nosso ego, menos das nossas certezas. Se tem uma coisa que nós temos na nossa vida, é certezas. Nós chegamos com os nossos conceitos e ninguém pode tocar no nosso conceito, porque nós é que sabemos a verdade. Menos conceitos e mais dependência de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos, eu quero encerrar. Aquilo que é humano é discernido por aquilo que é humano. E o espiritual é discernido pelaquilo que é espiritual. O texto vai dizer que nós, por sermos seres humanos, nós entendemos pensamentos humanos. E os pensamentos de Deus? E a sabedoria de Deus? E aquilo que Deus tem pensado ao nosso respeito? E aquilo que Deus tem planejado para nós?
E aquilo que Deus tem projetado para nós. Nós temos, esse mês de janeiro é o mês dessas coisas. Do projetando o ano. E o que Deus tem projetado para nós há muito tempo, ainda antes que houvesse todas as coisas? Muitas vezes nós vamos para frente do nosso computador, tem pessoas que são mais da escrita, mais analógica, pega a caneta, um papel e fala assim, metas para 2015. Ou então você digita lá, metas para 2015, o seu projeto para 2015 é esse. Eu não sei se você fez isso, mas eu fiz o meu. Eu gosto dessas coisas para lembrar daquilo que eu era no começo do ano. Só que esse ano eu já aprendi com o ano passado. Sabe o que eu projetei? Com a minha mente, eu projetei algumas coisas materiais, mas com aquilo que Deus tem me confiado, eu escrevi somente uma coisa. De escrever está aqui, somente uma coisa: agradar a Deus. A coisa mais insana que alguém pode tentar é querer agradar a Deus de tudo que você tem, com tudo que você pode. Porque nós somos levados pelo nosso próprio conhecimento. Aquilo que é humano é discernido por aquilo que era humano. Ou seja, se não bate, se o seu 1 mais 1 vai dar 2, se aquele seu pensamento não bater, você já fala, opa, e não vai dar certo. Nós começamos a projetar as nossas coisas, falando assim, olha, se eu economizar tanto, ao final de tanto tempo eu vou ter tanto, e aí agora eu vou conseguir tirar as minhas férias, que esse ano eu não consegui, mas ano que vem eu vou conseguir. E aí lá no meio do ano acontece alguma coisa que frustra todos os seus planos. As coisas humanas são discernidas de forma humana, mas aquilo que é espiritual é discernido de forma espiritual. Deus, Ele é um ser sobrenatural. Aquilo que nos rege não são leis humanas. Estamos sujeitos a elas? Sim. Precisamos cumpri-las, mas não é ela quem nos governa. Quem nos governa é o poder de Deus através da palavra de Deus. E isso é aqui que está o nosso governo, aqui que está o nosso guia, aqui que está a palavra de Deus para as nossas vidas, e é nela que nós devemos confiar. E é por isso que nós, muitas vezes, não entendemos aquilo que acontece nas nossas vidas. Queremos que tudo aconteça, de acordo com o nosso tempo, a nossa vontade. Não entendemos as coisas e queremos simplesmente viver. E aí a gente sofre, a gente padece, a gente chora. Por quê? Porque as coisas naturais, elas são discernidas naturais, mas as sobrenaturais, elas precisam do Espírito Santo de Deus para você entender elas. Para de querer tentar entender as coisas de Deus do seu jeito. Precisamos parar de tentar entender as coisas de Deus do nosso jeito natural. Por quê? Porque nós somos falhos, sujeitos a pecado. Quantas vezes eu escrevi alguns projetos, lá durante a faculdade, e somente agora, 3 para 4 anos depois é que aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque as coisas de Deus têm o tempo dela para acontecer. E elas só são discernidas de acordo com a vontade dEle. A sabedoria é dEle, o reino é dEle, a obra é dEle, o poder é dEle, tudo é dEle. É dEle. E por que nós muitas vezes queremos, por que o ministério não cresce? Por que a igreja não cresce? Por que não termina a reforma? Por que a escola bíblica não vem mais pessoas? Por que eu não prego em mais lugares? Por que não me chamam? Por que eu não toco mais vezes? Por que tantas coisas? Tentamos entender o reino de Deus, a obra de Deus, de forma humana. Pretensiosos somos ou não somos? Quantas vezes nós somos pretensiosos? Pretensiosos em tentar falar para alguma pessoa ou tentar convencê-la com a nossa sabedoria. Quantas vezes eu já bati boca com ateu? Alguém aqui já fez isso? Deu certo? Deu certo? Sério mesmo, vai, responde, deu certo? O que aconteceu? Você se indispôs com ele. Ou então aquela amizade ficou assim, aquela amizade só do oi, tudo bem e acabou. Ou então você continua batendo boca com ele até agora, porque você está tentando usar raciocínio lógico, argumentos lógicos, para tentar fazer uma obra que é do Espírito Santo de Deus. Eu fui conversar com a Dani Halley. A Dani Halley, hoje ela está fazendo um intercâmbio
se eu não me engano, é na Finlândia. É um desses países aí. Ela era líder do movimento ateísta da UFMG. Ela não era quase nada, né, do ateísmo lá dentro da UFMG. Pensa o UFMG. Lá na UFMG todo mundo, né, quer ser assim, igual toda faculdade, igual toda universidade. Todo mundo quer sobressair ao outro. Dentro daquele lugar, eu conheci, por uma oportunidade de estar lá em Minas, a Dani Halley. E ela, hoje, ela é uma cristã, convertida, crente, cheia do poder de Deus e fazendo missões pelos lugares onde ela tem passado, recebendo convites para poder pregar a líder do movimento ateísta. E aí eu, obviamente, perguntei para ela, Dani, como é que foi que teve esse start? Como é que virou? Ela, não é porque tinha algumas pessoas que estavam dentro de um grupo, dentro da universidade, e eles começaram a orar. E eu via que o procedimento deles era diferente. E eu via que eles falavam de uma forma diferente, eu via que eles se vestiam de uma forma diferente, e eles não tentavam de nenhuma maneira me convencer de nada. Eu simplesmente comecei a andar com eles, e o poder do Espírito Santo de Deus me alcançou. Entende isso? É disso que nós estamos falando essa noite, e eu estou falando para você essa noite. Por que tudo isso agora, nesse momento? Porque eu creio que nós veremos milagres acontecendo aqui dentro deste lugar. Não através simplesmente da nossa oratória, da nossa retórica, da nossa capacidade. E graças a Deus nós somos capacitados. Graças a Deus Deus tem colocado... Eu nunca vi uma igreja igual essa aqui, não. Ainda não. Com tanta gente capacitada, se um não está, o outro pode ir, se o outro não está, pode colocar o outro, se o outro não está, pode colocar o outro, porque vai ser a mesma palavra pregada, essa palavra aqui, e pode colocar. É raro nós vermos isso. Olha, agora não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o quanto nós temos buscado a Deus durante esse ano, o quanto nós vamos buscar a Deus durante todo esse ano. Eu creio que, milagres acontecerão aqui dentro deste lugar durante esse ano. Eu creio, porque eu tenho orado por isso. Eu creio que pessoas vão sair daqui e a gente não vai precisar nem pregar. E já pode falar assim, olha, se você quiser entregar sua vida para Jesus e ser batizado, já pode procurar um dos pastores ali, sem nem mesmo nós pregarmos. Simplesmente pelo nosso procedimento, pela nossa postura e pelas pessoas orarem para nós. Já pensou, você está andando na rua e as pessoas, nossa, como você parece com Jesus? Aleluia, né, irmão? Já pensou você passeando no shopping e a pessoa, para, eu te conheço de algum lugar. E eu, não sei, não. Você parece com Jesus. Já imaginou isso, queridos? Porque isso, o desafio da Bíblia, o desafio do Evangelho, o desafio do avivamento é esse. É as pessoas olharem para nós e verem pequenos cristos, cristãos, é verem Cristo em nós, é olharem para nós e não simplesmente ver o Michel, o Felipe, o Paulo, o Ezequiel, não! Olharem para nós e falar, nossa, você parece com Jesus. Eu quero viver isso que você está vivendo. Eu quero, porque está todo mundo chorando e você está sorrindo. Como que você consegue isso? E você vai poder falar do Espírito Santo, da pessoa de Jesus para essa pessoa. É nós estarmos dentro do ambiente que nós estamos e as pessoas olharem para nós e nós dizem, você mudou. Você não era desse jeito. Você sempre respondia com seu conhecimento. Sempre você tinha uma resposta na ponta da língua. E agora você está calado, esperando que Deus faça justiça por você. Você mudou. O desafio do Evangelho é esse. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. A vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. O plano de Deus é maior do que o nosso plano. Nós podemos até escrever, projetar, planejar, nós podemos até sonhar com alguma coisa, mas é do Senhor quem vem a resposta para as nossas vidas. Os pensamentos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. As coisas de Deus são maiores e são melhores. E elas só são discernidas através do Espírito Santo de Deus.